Salve, rapaziada! Se você não viu a aula passada ainda, volta e dá uma olhada lá. Agora eu vou tocar então a melodia da Rosa Amarela, na parte 1, a nossa primeira atividade da aula passada, e a parte 2, né, a melodia do B. Depois eu vou tocar a parte A, a harmona da parte A e a parte B, e você pega o violão, bora junto comigo. Então bora tocar aí as melodias, né? Parte A. Bora fazer a parte B então, ó. Então vamos lá, eu vou fazer uma xixa aí, né? A gente pode começar no Ré maior, mas eu vou bater um Ré maior só para baixo no compasso anacrúsico, né? E depois a gente entra no Lá com sétima, tá? Vê se você consegue acompanhar aí, né? Ó, que uma xixa vai ser meio... Beleza? A gente vai usar o Ré maior, o Lá com sétima, né? Pode ser com baixo em Dó sustenido, pode não ser, né? Pode ser só o Lá com sétima mesmo. O Sol maior, o Rézão maior, né? Tom da música. E o Ré com sétima, né? Para quando a gente aponta por quarto grau, o primeiro vira com sétima, né? Então, Ré com sétima, o Rézão maior, tríade, o Sol, Solzão, né? Pode fazer do jeito que você preferir aí, né? E o Lá com sétima. Então, vamos tocar só o ritmo harmônico, ó. Só quanto tempo dura cada acorde, tá bom? Então, começando no anacrúsico, antes da melodia, né? Já falei aí, né? Você pode usar algumas inversões, né? Pode usar o Sol com Si. A gente usou o Ré com baixo em Fá sustenido aqui, né? Pode ser o Lá com sétima com baixo em Dó sustenido, né? Pode ser com baixo na sétima, né? Com baixo em Sol. Fica a seu critério e a gente vai falar mais de inversões de acordes. 1 e 2 e... E aí, o que você achou dessa atividade aí da Rosa Amarela? Você conseguiu fazer, né? Você consegue tocar as melodias, consegue tocar me acompanhando, né, nos vídeos? Como é que foi identificar principalmente essa relação entre a melodia e o acorde, a melodia e o grave, todos esses assuntos que a gente já vem falando? Você conseguiu identificar essa relação? Você conseguiu audiar, ouvir na sua cabeça o acorde assim que a melodia estava sendo tocada? Isso é muito importante para harmonizar, né? Para a harmonia da canção brasileira, para qualquer harmonia que você for estudar. Você tentar conseguir harmonizar uma melodia assim que ouvir ela, tentar audiar é ouvir dentro da sua cabeça o tom que é, né? É isso que a gente está querendo estimular aqui. Então, bora analisar agora rapidamente essa harmonia da Rosa Amarela aí.
ela tem um compasso anacrúsico, que é esse compasso que a melodia começa antes de todo mundo entrar, né? Lembra que eu falei que na primeira parte a gente ia só tocar o Ré maior, né? Deixar ele soar para a melodia entrar logo em seguida. Então, ela começa no primeiro grau mesmo, né? Depois vai para o Lá com sétima, né? O quinto grau. Quinto grau de novo, lembra lá do acorde X, acorde Y, X com 7, né? Na aula 12 que a gente viu, então significava o Lá com sétima, né? O quinto grau. Como que você saberia disso? Você pode analisar a melodia, né? Olha só, essa melodia, essas duas notas aqui da melodia são muito importantes, né? O Ré e o Dó sustenido, né? Esse Dó sustenido é bem importante. Então, é nele que você teria que se apoiar aí para pensar, né? No tempo 1, qual nota que pode ser cordal aqui, né? É verdade, fica ambíguo, né? Porque tem o Ré e o Dó sustenido. Mas depois ele vem Tará, vem Si, Sol, ou seja, descansa numa nota cordal do Lá com sétima, né? Então, são esse tipo de coisa que é para a gente se ligar nessas análises, né? Quando está ouvindo também. Depois aqui, ó, o descanso vem no Ré, né? Mi, Ré, Lá. Esse compasso aqui, 1, 2 ou 3, né? Compasso 3. E Ré de novo. Então, é o quinto grau, Ré, Ré. Né? Tranquilo. A primeira parte é casa 1, né? Que é essa repetição, isso aqui é o ritornelo, né? E aí a gente repete, bate aqui, volta para a barra dupla e as duas bolinhas. Só que a casa 1 é diferente da casa 2. Na segunda repetição a gente vem para a casa 2. E aí a casa 2 é isso aqui, não? É o Ré com sétima. É o primeiro grau com sétima. Ele não está no campo harmônico, né? Ele não é base. Tem razão, nem pensar isso. Mas ele é um acorde dominante que abre para esse outro grau, né? Que é o quarto grau. A gente abre para o quarto grau, como se fala muito no choro, né? O pessoal abre para o quarto grau. Então, quando tem esse acorde com sétima, né? Que é o primeiro grau que vira acorde com sétima, ele abre para ir para a região do quarto grau ou para ir para o acorde do quarto grau, né? Então, a gente foi para o Sol maior, que é o quarto grau de Ré maior, né? Sempre atento, então, para essa armadura que está aqui, que é uma nota Sol mesmo, né? Nesse compasso 7 aqui. Então, quarto grau, primeiro grau, né? Ré maior, quinto, primeiro e primeiro com sétima de novo. E repete, né? Quarto grau, primeiro grau, quinto grau, primeiro e primeiro. E é só isso. A música tem duas partes, né? A parte A esse ritornelo, a parte B esse segundo ritornelo. Qual a diferença? A diferença é sentir essa sensação de afastamento, né? Laia, meu bem, né? Isso aqui é uma estrutura tonal muito clara, chamada de tetracorde, né? A gente vem do quinto porque o 1 virou 5 de alguém, virou 5 do 4, né? Então o Ré virou 5 do 4, o acorde dominante que abriu para o quarto grau. E a gente vem da tônica, a segunda, a terceira e a quarta nota, que é a nova região aí. Então a gente fez um tetracorde aqui. É basicamente isso, né? Tetracorde é essa estrutura que vem 5, 6, 7, 1, né? Tararara. Sempre ficar atento para o som desse cara aí, né? Por isso que essa relação entre harmonia e melodia, ela é intrínseca, não tem como separar. Não existe só harmonia e só melodia. É tudo uma coisa só, a gente separa em caixinhas, porque é assim que a gente aprendeu a estudar, né? Separando em caixas. É isso. Parte B, tetracorde, vem do Ré, tetracorde da dominante do Sol. Então, o primeiro grau virou acorde com sétima, ele vira dominante do quarto grau. Quarto grau é o Sol no tom de Ré maior, que é o que a gente está, então abriu para o quarto grau, né? Muito comum em canções folclóricas, muito comum também na música popular, que tem seu lastro de canções folclóricas, né? Olha só. Então, Ré, Mi, Fá, Sol, chegou no Sol, quarto grau, né? E aí, quarto grau, primeiro grau de novo, né? Quinto grau, esse som aqui é muito importante. Olha só, vem lá do quinto, desce a escala e resolve no primeiro, não.
ou seja, né, movimento descendente da melodia que cai no quarto grau, cai no primeiro grau, desculpa, o primeiro grau é o chão, né? Então, como eu falei, não existe separação entre melodia e harmonia, você tem que olhar para tudo, né? A relação cordal entre a nota, né, da melodia e a nota do acorde, entre o possível baixo ou não, né? Os baixos do acorde em relação à melodia, olha só, aqui no Fá sustenido, né? Então, todas essas notas aqui que estão na cabeça, elas são cordais. É isso que a gente tem que também parar para analisar, né? Na hora de tirar a música de ouvido, na hora de sentir essas três sensações tonais, né? Repouso, afastamento, tensão. Todas essas sensações do tonalismo, elas dependem do que a nota está pontuando nos tempos fortes, né? Então aqui, ó, só para resumir essa segunda parte. Abriu para o primeiro grau, foi para o quarto grau. Opa, desculpa, primeiro grau vira dominante, abriu para o quarto grau, né? Então fomos para a região do quarto grau. Aqui, quarto grau é o Sol maior, né? E aí vem para o Ré. Primeiro grau de novo, dominante, primeiro grau e primeiro grau dominante, né? Que vira dominante. Só para fazer a casa 2, né? Em que ele realmente resolve e volta para o começo da música. Então quero que você me conte se foi fácil, se foi difícil fazer a atividade anterior, né? É muito importante para mim saber como é que vocês estão aprendendo, né? Então conta aí se está mais fácil para você ouvir as relações harmônicas, as relações entre a melodia e o grave, as relações entre a melodia e o acorde, né? Audiar, ouvir, tentar adivinhar o tom na sua cabeça, né? A partir de um trecho de melodia, a partir de um acorde. Você entendeu as relações que a gente fez, né? A gente analisou aí a Rosa Amarela, uma canção folclórica muito clássica no Brasil, né? Ao mesmo tempo popular. Clássica porque todo mundo usa, porque a gente geralmente canta ela em coral. Uma música que você precisa saber, que tem aí os níveis de base, né, da harmonia, que dá para trabalhar e reharmonizar e entender bem tranquilamente, né, esse nível de base da harmona. Então a gente fez essa análise dela e na aula que vem a gente continua fazendo a análise agora do Paulinho da Viola, né, da outra música que faltou na aula 12, que é o Foi um Rio que Passou na Minha Vida, no tom de Lá maior. Beleza? Então a gente segue aí aprendendo, analisando, tocando músicas para entender a harmonia da canção brasileira. E eu queria que você deixasse aí o seu feedback, se você aprendeu, se você está aprendendo, se você está sentindo que está muito difícil, né? Facilidades, dificuldades, como é que está o aprendizado, como é que está para tocar. E se você está entendendo a harmonia e a maneira como a gente está estudando a harmonia. É isso. Se inscreve, aquela coisa toda, né? Hypar, clicar aí no botão do sininho. Isso é bastante importante para a gente, porque é assim que o YouTube entende que a gente está entregando um conteúdo relevante. Beleza? Tamo junto, na aula que vem a gente se vê. Valeu!